Paranaense 0, Independiente Medellín 1, Internacional também 1. Particularmente foi um jogo que eu não assisti, mas aqui no off, antes da gente entrar na gravação, estávamos discutindo justamente a participação do Atlético Paranaense nesta Libertadores, visto que na última temporada, né, foi vice-campeão, é o atual vice-campeão da Libertadores. É um time que a gente não pode menosprezar porque não houve tantas mudanças drásticas no elenco em si, mas que a gente já vê uma certa dificuldade de avançar, até mesmo talvez da fase de grupos, né, Gustavo, dessa Libertadores. Exatamente, Fê. É curioso porque os brasileiros, nas últimas edições da Libertadores, têm aparecido como os favoritos do chaveamento, né? Nesse grupo em específico, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão no mesmo grupo, compartilhando ali com a Aliança Lima e o Libertad. Ou seja, Atlético Paranaense, por mais que foi finalista na última edição, ele não aparece como favorito exatamente. Primeiro que é um grupo super difícil, acho que dá até para encaixá-lo como grupo da morte, mas Atlético Paranaense e Atlético Mineiro não são soberanos. Libertad e Aliança Lima provaram assim, Libertad ontem vencendo o Atlético Mineiro e o Aliança Lima dentro da sua casa. Acho que foi um lucro para o Atlético Paranaense o empate, até porque mesmo contou com um a menos após a expulsão do Thiago Heleno, e vai ser uma temporada difícil para o Atlético Paranaense, peço perdão, aqui na Libertadores, até porque mesmo não tem tanto elenco assim à altura para disputar todos os campeonatos que disputa, né? Vitor Roque pode estar de saída na próxima janela de transferência, uma peça fundamental, e com certeza tem muito a trabalhar ainda esse Atlético Paranaense. Ou foca no Brasileiro e nas Copas aqui nacionais, ou foca na Libertadores, porque o confronto vai ser difícil. Gelson, e aí? Você acha que esse cenário para o Atlético Paranaense é tão difícil assim, nessa perspectiva de que tem muitas competições a disputar, não tem um elenco tão recheado assim no quesito qualidade, né? Tem algumas peças ali interessantes até no banco de reservas, né? Na última terça-feira, o William Bigode, vindo do Fluminense, né? Estreou com a camisa do Atlético Paranaense, um jogador muito experiente, pode agregar esse time do Atlético Paranaense. O próprio Pablo estava ali no banco de reservas, Vitor Bueno, mas são jogadores que talvez na hora H, na hora que o Atlético esteja precisando, talvez não sejam tão decisivos assim como um Vitor Roque da vida, como o próprio Terans, né, que fez aquele gol na semifinal contra o Palmeiras na temporada passada, que decidiu e fez com que o Furacão chegasse até a final. Não é um elenco tão recheado assim. Você acha que essa perspectiva para o Atlético Paranaense nessa temporada é de dificuldade, até mesmo para passar de uma fase de grupos? Assim, sobre o Atlético, né, a gente tem que lembrar sempre que ao longo desses anos, né, de reestruturação e de melhorias no Atlético, ele geralmente não costuma ter um grande elenco, né, de vastas opções, né, e vai chegando, ganha a Sul-Americana, ganha a Copa do Brasil, chega em final de Libertadores. Então, assim, eu acho que está mais atrelado também ao fato do Atlético ter feito uma aposta vou dizer, de alto risco. Eu acho que é uma aposta ousada, que foi ter efetivado o Paulo Turra, que era o auxiliar do Filipão, e ter promovido o Filipão para um coordenador técnico ali, não, uma espécie de executivo. Acho que, assim, a primeira experiência em um time de camisa de grandeza como o Atlético Paranaense que o Paulo Turra vai ter, né? Ele era auxiliar do Filipão, então acho que foi uma aposta muito arriscada. Eu acho que o Atlético tem até grana e tem dinheiro e tem poder de convencimento para trazer técnicos melhores e mais prontos, mas preferiu apostar no Paulo Turra e no Filipão como coordenador técnico, né? Mas, assim, chegaram jogadores, o William, como você já citou, o Atlético perdeu até mesmo no ano passado ainda, né, o Abner Vinícius para o Betis, o Vitor Roque, a gente não sabe o dia de amanhã, cara. O Vitor Roque é muito bom jogador, muito promissor, pode a qualquer momento ser vendido, tá na seleção sub-20, disputou o Sul-Americano sub-20, então é um Atlético que eu acho que dá para passar da fase de grupos, dá, mas vai ser uma lição, uma tarefa árdua, difícil, porque é um grupo muito complicado. Tem Atlético Mineiro, Aliança Lima, enfim. É muito difícil mesmo desse Atlético Paranaense conseguir quem sabe chegar na final de novo. Eu acho que é pouco provável, mas, assim, nos últimos anos o Atlético tem feito do pouco provável o possível, né? Uhum. Então eu não duvidaria do Atlético Paranaense chegar longe. Acho que chegar nas quartas de final já é algo bem interessante e relevante, já que vai disputar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Então são 3 competições assim, você precisa poupar um jogador aqui, acolá, tem lesão, tem suspensão. O Atlético já teve o Thiago Heleno expulso nesse primeiro jogo aí contra o Aliança Lima, então são complicações, né? Complicações. Eu não vejo o Atlético, mesmo sendo o atual vice-campeão, como
sabe, tentar repetir essa campanha histórica e boa que fez no ano passado. Né? Realmente não vejo. Muito boa, até porque a gente tem alguns jogadores, né, como o Gustavo bem destacou, que podem sair, né, e eu tenho uma curiosidade muito grande acerca do Vitor Roque, né, e saber qual vai ser o clube, o destino que ele vai ter aí para sua carreira, até porque ele saiu muito cedo ali do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, ainda tinha um certo aspecto de dúvida, né, aquela incerteza, se ele era essas coisas mesmo, mas deslanchou desde que chegou ao Atlético Paranaense, né, conseguiu convocações para a seleção sub-20, no Sul-Americano Sub-20, foi um jogador fundamental naquele time do Ramon Menezes para a nossa seleção brasileira ser campeã, né? Conseguiu uma vaga para a seleção principal no último amistoso contra o Marrocos, né? Não chegou a desenvolver tanto e mostrar tanto assim, mas isso já mostra uma certa confiança, um certo patamar a mais que até o jogador sobe na sua carreira com uma convocação dessas. A gente fica na expectativa se ele vai continuar aqui no Brasil, se não vai, ainda é muito novo, né? Mas eu acho que para o próximo ciclo de Copa do Mundo, isso já é uma discussão bem legal que a gente pode ter. Já pode ser um dos caras que pode pintar aí com muito gás aí para a próxima Copa, né, Gol? Ah, cara, total. É engraçado que se nas últimas edições a gente estava com escassez de centroavante, acho que na próxima Copa do Mundo a gente já tem bons nomes, né? Acho que ainda promessas, dentre todas, Vitor Roque é o mais consolidado, mas eu acho que dá para encaixar ali o próprio Endrick, que vai estar no Real Madrid até lá, e Yuri Alberto também não tem se provado o quanto o Vitor Roque se provou, né? Vitor Roque tem menos quilometragem que o Yuri Alberto, isso é um fato, mas o Vitor Roque ele já se mostrou efetivo em jogos que havia uma certa pressão maior sobre ele, que é justamente fase de Libertadores, né? O Vitor Roque foi essencial na eliminação do Palmeiras naquele confronto da Libertadores. O Yuri Alberto ainda não teve é claro, não sejamos tão cruel assim que o Yuri Alberto teve a oportunidade na Copa do Brasil, ali não conseguiu de certa maneira performar como o Vitor Roque performou e foi decisivo. Mas é interessante que na próxima Copa a gente tem ótimos nomes, Richarlison, Vitor Roque, Endrick, Yuri Alberto, eu acho que são Márcio Leonardo, nosso querido Santos. Então, assim, são ótimos nomes que vão estar aparecendo aí na próxima Copa do Mundo. Eu acho que se lapidar bem, dá para contar com um ótimo ataque. Acredito que, assim, até para complementar, no futebol brasileiro, assim, a gente não vai parar de produzir talentos, né? O que nos prejudica é a questão da lapidação e do momento certo dos jogadores serem vendidos, de irem para a Europa ou de subirem pro profissional, de amadurecerem, e a questão da estrutura dos clubes, né? Eu acho que talento a gente não para nunca de produzir, a questão é o próximo passo, né? Além do talento ser produzido, o menino que sobe com 18, tem alguns que são melhores subindo com 20, outros que estouram mais tarde, então acho que o próximo passo é achar profissionais que consigam detectar mesmo, né? O momento certo e o momento perfeito para que o jogador seja vendido ou que suba para o profissional, né? Exato, Gelson. Já tem aqui comentários aqui do Igor Lourenço. Uma coisa que vale destacar, o Gelson até pode falar que a maior parte dos gols do Santos nos últimos jogos da Sula foram em retas finais, 12 de acréscimo, meu Deus. Eu pesquisei isso agora aqui, eu li essa mensagem e pesquisei até para falar com embasamento. 5 dos últimos 10 gols do Santos na Sul-Americana, somando até o ano passado, foram depois dos 40 minutos do segundo tempo. 5 dos últimos 10, a metade aí. Pra você ver. Outro comentário aqui também do Igor, elenco bom, o Cap cheio de peças e roda bem no estadual e tá em boa forma invictus. Cheio de peças, não sei tanto, mas tem conseguido ter uma boa performance no estadual, sim. Vamos falar agora um pouquinho desse outro jogo da terça-feira que teve dos brasileiros na Libertadores, que foi o empate do Independente Medellín contra o Inter. O Inter saiu atrás do placar, né? Foi buscar um empate com o Alan Patrick, numa jogada ali um pouco polêmica, que os colombianos ficaram pedindo uma falta do lateral esquerdo, que me foge o nome agora, acho que é Lara, alguma coisa assim, que ele vai até ali no escanteio, consegue roubar a bola do colombiano e aí cruza para a área Alan Patrick, né? Com muita experiência, muita categoria, empata ali o jogo pro Inter, que soma um pontinho aí importante nessa disputa. Cara, o Inter para mim é sempre incógnita, porque há anos que se performa muito bem no Brasileirão, né, sendo vice-campeão, e
todo mundo aposta talvez que ele vai chegar longe ou algo do tipo, mas às vezes acaba não chegando a lugar nenhum. Eu acho que é um pouco que o Inter passa, eu vou até parafrasear aqui um pouco. Às vezes é até o que o Tottenham passa na Inglaterra, porque é um time que tá ali no meio daqueles grandes, mas que às vezes não chega a lugar nenhum, não é campeão de nada, não há muito tempo que não conquista nada. Então, assim, a gente não sabe muito ao certo se o Inter, nessa temporada, vai passar de um grupo que teoricamente é fácil, né, que tá ali com o Nacional do Uruguai, o Independente Medellín, o Metropolitanos, então não teria muitas dificuldades na prática, na teoria, mas na prática acho que é um pouco diferente isso, né, Gelson? Com certeza. O Internacional, assim, não me passa confiança, cara, de ir longe, de ir até uma semifinal, de final. Até porque o trabalho do Mano Menezes é muito bom como um todo, porque foi vice-campeão brasileiro, não em desempenho, mas você vê que um time é muito efetivo e na proposta que consegue fazer, consegue muito bem, mas já está sendo questionado, né? Porque foi eliminado do Gauchão pelo Caxias, contratou alguns jogadores que vão chegar, que estão chegando nessa temporada, como o Campanharo, o próprio goleiro John e o Arangues, que vai chegar daqui a pouco, né? Tá tratando da lesão que sofreu no Bayer Leverkusen. O último jogo dele foi em outubro do ano passado, então eu confio no Inter com como que eu posso dizer, um encaixe melhor de peças, mas não sei se com o Mano Menezes é o técnico ideal, porque o Arangues chegando e outros jogadores que o Inter possa vir a contratar, acredito que outro treinador possa vir a ser melhor, porque o Mano Menezes é um técnico, não vou dizer que tem prazo de validade, mas eu vou dizer que o Mano Menezes é um técnico muito bom até um certo ponto, né, até um certo período. A gente viu isso no Cruzeiro, a gente viu isso no Corinthians, a gente viu isso a carreira inteira dele, né, até mesmo no Flamengo, enfim. É um bom técnico? Mas já está sendo questionado, né? Então não vejo o Inter, não bota a mão no fogo pela Internacional nessa Libertadores, sinceramente.